Olá ninjas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos vídeos de Borutinho aqui no canal. Dessa vez vamos falar sobre o mangá, sobre o capítulo 46 que já saiu. Galera, nesse capítulo algumas revelações bem épicas aconteceram e a gente também tá descobrindo que o Boruto pode acabar sendo o maior perigo pra todo mundo, principalmente pro seu pai que guarda dentro de si o poder da Kurama. E eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, no último capítulo do mangá de Boruto, a gente tava vendo que tava rolando a batalha entre o Jigen contra o Kashinkoji. O Jigen já começa questionando o que o Kashinkoji tava querendo dizer e qual foi a ideia dele vir dizendo que foi criado pra tirar a sua vida. Mas sim, o Kashinkoji dizia, ele seguia dizendo que este era o seu objetivo, o seu maior objetivo em toda a sua vida e a sua razão pra existir. Ele só tava ali pra conseguir impedir o Jigen e acabar com as ações dele, o que ele estava planejando desde o início. E quando a gente tá falando de planejando desde o início, é a mesma coisa que todo mundo tava confuso, inclusive quem só tava assistindo a batalha de fora, que seria o Shikamaru, o Narutinho, o Sasuke e todo mundo. Primeiro, por que dois membros da Kari estavam brigando assim? Por que o Kashinkoji dizia que ele ia acabar com o Jigen e que foi criado pra isso? Mas sim, o próprio Kashinkoji e também o Amado estavam trabalhando juntos desde o início pra conseguir derrubar aquele cara. Eles queriam acabar com o plano do Jigen, então eles fizeram cada passo a passo pra destinar a tornar aquele cara mais fraco e assim ter uma pequena chance de vencê-lo. A primeira coisa seria acabar completamente com seu chakra, com seu poder de luta, e pra fazer isso, eles primeiro geraram essa oportunidade, fazendo com que o Naruto e o Sasuke enfrentassem o Jigen. Eles sabiam que pessoalmente enfrentando aquele cara no auge seria muito difícil conseguir acabar com ele, mas com os dois ninjas considerados os mais poderosos vivos atualmente, se eles enfrentassem o Jigen e deixassem ele bem cansado, ele acabaria abrindo sua guarda na luta contra Kashinkoji. Então era agora ou era nunca. E então a gente volta pro combate e o Jigen não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Por que ele, o Kashinkoji e também o Amado iriam trair assim do nada? Ele também dizia que o Koji estava apenas sendo manipulado pelo Amado, mas o Kashinkoji não se importava com isso e ele não ligava de ser chamado de uma ferramenta ninja, porque era assim que os shinobis eram. E olha só, eu acho que dá pra ver isso como uma pequena referência à luta dos Zabuza logo no início de Naruto, mas vamos seguir. O Kashinkoji fica bem bolado com esses dois e ele decide ir pra cima com tudo. Mas é aí que tudo fica ainda mais surpreso, porque o Kashinkoji ele continua utilizando técnicas que a gente já viu no passado com o Jiraiya. Na verdade, um estilo de luta bem parecido, algo que não estava atingindo diretamente Jigen, era claro que não seria fácil vencer aquele cara. O Jigen estava lutando de alto nível, o Kashinkoji também, mas algo que é legal de citar é que quando o Koji estava usando o estilo fogo junto com óleo e vários sapos, o Naruto logo reconheceu aquele estilo de luta. A forma como o Kashinkoji estava se comportando naquele combate e também as técnicas que ele possuía, é claro que lembrava alguém. E mesmo naquele momento, enquanto aqueles caras estavam indo com tudo, o Kawaki ele achava que eles não tinham muitas chances ali, porque contra o Karma nem o Jutsu poderia funcionar. Seguindo aquele combate, é claro que o Jigen pensava a mesma coisa, ele se achava invencível, indestrutível e imparável. Mas mesmo assim o Kashinkoji ia com tudo, inclusive utilizava a luta corpo a corpo se fosse necessário. Ele fazia de tudo pra tentar parar Jigen e acabar com aquele inimigo o mais rápido possível. Mesmo aquilo com certeza já não sendo a sua batalha final, e eu acredito que o próprio Kashinkoji, enquanto estava enfrentando Jigen, ele sabia que ele não iria conseguir acabar completamente com aquele cara ali. Inclusive, se eles pudessem, o Amado não teria ido pedir auxílio pra Konoha. Afinal, como a gente sabe, enquanto aquela luta está acontecendo, o Amado tá na Vila da Folha, e ele foi ali pra pedir um lugar pra ficar, pra pedir asilo naquele lugar. Ele queria proteção principalmente contra Jigen, contra a cara em si. E se o Amado tava ali pra pedir proteção é porque ele não acreditava que eles poderiam vencer. Então pode ser que toda essa luta, toda essa batalha esteja acontecendo simplesmente pra mostrar algo pro Naruto, que leva até mesmo pro motivo do Kashinkoji lutar de uma forma muito parecida com a do Jiraiya. Pode ser um grupo de coisas feitas pra chamar a atenção do Nanadame Hokage. Seguindo então com isso, a batalha tava feroz e o Kashinkoji ele não tava na vantagem, ele na verdade ele tava tendo certos problemas pra enfrentar o Jigen, o que já era esperado. E aí que chega num ponto principal. O Jigen começa a falar que o Kashinkoji tava realmente comprometido em se virar contra ele, em tá lutando e enfrentando ali. E ele já, enquanto questiona o porquê disso, começa a dizer que vai acabar com o Kashinkoji ali, e o Kashinkoji diz a mesma coisa, que vai acabar com o Jigen. Mas é aí que ele revela, o seu alvo nunca foi ele. O alvo, na verdade, está em seu interior, Ishiki Otsutsuki. E aí é claro que graças a esse nome, Ishiki Otsutsuki, todo mundo que estava observando a luta já começou a prestar muito mais atenção. E é aí que mais explicações aconteceram nesse último capítulo 46. O Naruto gritou automaticamente, Otsutsuki, Ishiki, como assim? E o Amado então disse que é exatamente isso que ele tá ouvindo, não tem muita coisa não. Essa era a verdadeira identidade do Jigen que a gente já conhecia, mas agora o Amado vai mais além, ele diz que não é tão simples assim, ele diz que essa seria a verdadeira forma. O Ishiki Otsutsuki seria um cara que veio pro planeta há um bom tempo atrás, e isso junto com a Kaguya Otsutsuki. Os dois teriam chegado aqui junto com um objetivo em comum que vocês já conhecem, que a gente já bateu um papo sobre quando falou sobre o último capítulo, que basicamente era plantar a árvore divina com o Jubi e assim colher o fruto do chakra. Eles queriam fazer isso, mas aí surgiu um problema pro Ichigo, porque a Kaguya não tava muito afim de dividir não. Ela se virou contra ele, aparentemente desejando todo o poder do fruto do chakra pra ela mesmo. Óbvio que como aconteceu há
muito tempo, e o Ishiki não é um cara que gosta muito de conversar, o Amado não sabia muitos detalhes sobre isso. Então ele não sabia se a Kaguya realmente queria o chakra, ou se ela só não ia com a cara do Jigen mesmo. Mas a questão é, isso não é algo que eles possam se importar agora, já não faz mais diferença. A questão é, depois dele ter sido derrotado pela Kaguya, o Ishiki, que foi pego de surpresa, quase perdeu sua vida. Então ele saiu correndo pra dominar um outro corpo, tomar como receptáculo. E isso de um monge inocente que tava passando por ali. Aquele homem então, infelizmente, era o Jigen. E aí ele foi absorvido pelo Ishiki. Depois disso, tudo ainda fica mais difícil, porque eles sabiam que o Karma tava lá, na mão do Borutinho também. E aquele garoto já se pergunta o que eles queriam falar sobre assumir o controle, e o Sasuke também já fica preocupado com o seu aluno. Ele se pergunta se pra conseguir assumir o controle como fez, o Ishiki tinha marcado o Jigen com o Karma, se era realmente pra isso que o Karma servia. Afinal, pessoalmente, o Uchiha acreditava que o Karma servia pra dominar outros corpos. E bem, era basicamente isso, mas nunca é tão simples assim. Existe algo que vai um pouco além do que o Sasuke tava falando, mas o Amado é esperto, ele dá um ultimato no Naruto. Ele diz que vai contar tudinho, não vai reclamar, mas primeiro ele quer a resposta. Ele quer saber o que o Nanadame Hokage pensa em deixar ele na vila, e ficar lá protegendo ele. E ele também sabia que o Naruto ele podia tomar esse tipo de decisão por si próprio. Ele não precisava do senhor feudal do País do Fogo pra fazer isso, pra decidir isso. E então o Amado solicita a resposta por escrito, mas o Narutinho já tinha aceitado e ele queria saber mais do que estava acontecendo ali. Aquele cara que pertencia a Cara, ele diz que confia no Naruto, beleza, mas ele não vai liberar o Shikadai até que ele tenha total certeza. E aí eles então seguem com isso o mais rápido possível, e a verdade sobre o Karma é revelado. E aí a partir disso, o Amado começa a dar alguns exemplos do que aconteceria utilizando o Momoshiki e o Boruto. Primeiro, o Karma do Boruto era uma incorporação do Momoshiki Otsutsuki. Sendo essa uma incorporação, o que vocês acham que exatamente vai acontecer com o Boruto a partir daí? Usando como exemplo uma grande estaca, o Amado começa a dizer que durante aquela luta lá com o Boruto, com o Naruto, com o Sasuke contra o Momoshiki, no meio da luta, o Otsutsuki percebeu que ele não poderia vencer, então ele se converteu completamente em dados e ali ele se replicou. Depois disso, ele enfiou aquela estaca no Boruto, ele se implantou lá dentro. E aí, basicamente, o Karma que tava lá é um arquivo de recuperação. Seria como se fosse um backup gigantesco de todos os dados de Momoshiki e Otsutsuki. Basicamente, ele gerou sua própria recuperação pra poder voltar, e isso utilizando o Boruto. E aí, é claro que não seria muito rápido pra ele retornar, mas esse grande arquivo de recuperação aos poucos, conforme o Boruto iria envelhecendo, conforme o tempo fosse passando, iria começar a libertar o Otsutsuki pouco a pouco, e já estava acontecendo a partir desse momento desde que o Karma surgiu. E aí depois disso, quando todos os dados no Karma ficarem completos, o corpo do Boruto seria substituído pelos dados do Momoshiki. E aí o Boruto simplesmente desapareceria e se tornaria completamente aquele Otsutsuki. É assim basicamente que os Otsutsuki sempre se mantêm vivos, e é assim que eles conseguem se manter por tanto tempo numa boa. Acontece que com o Jigen foi diferente. O Ishiki estava muito fraco, então ele não conseguiu criar um Karma ali para aquele cara. Então, como não tinha energia suficiente para isso, ele realizou um jutsu secreto. Assim, aquele cara se encolheu e entrou no corpo do Jigen. Depois disso, ele passou com o tempo a absorver os nutrientes para se recuperar. E aí, eventualmente, ele conseguiu controlá-lo. Depois de algum tempo, ele assumiu completamente o corpo do Jigen. Mas o Ishiki ainda tá lá. Ele existe fisicamente dentro do Jigen. Não é como se ele estivesse no Karma, não é um backup. Ele ainda mora lá dentro, bem pequenininho. É por isso que ele diz que não consegue usar seu poder total, não consegue ser quem ele realmente é. E é por isso que ele continuou implantando o Karma, porque ele quer retornar com o seu poder integral. Só que acontece que o Jigen também tem o Karma hoje em dia. E o Karma que ele tem lá dentro não é forte o suficiente, porque o Jigen não era alguém forte o suficiente. Ele simplesmente estava passando despercebido e foi completamente atacado e possuído. Então o chakra de um Otsutsuki é muito forte para ele suportar, ele não consegue. A partir daí já dá pra entender o que rolou. Ele ficou utilizando o corpo do Jigen para preparar um receptáculo perfeito. E como a gente sabe, ele já falou que esse receptáculo perfeito seria o Kawaki. Enquanto toda essa conversa acontecia, como eu disse, o Kashinkoji continuava lutando. E aí que a gente começa a ver que aquele cara tava tirando uma certa vantagem, porque chegou num ponto que o Jigen não tava conseguindo absorver suas técnicas, o Ishiki não tava conseguindo. E o Kashinkoji até mesmo utiliza um jutsu de invocação e no meio de todas aquelas chamas, a gente percebe que aquele não era um fogo comum que o Karma consiga aguentar. Eram chamas verdadeiras, naturais, que não derivavam de chakra, ou seja, não eram ninjutsu e não dava pra absorver. Mesmo assim, no meio daquela luta, seria muito difícil parar aquele cara, porque como a gente sabe, não é muito fácil acabar com o Otsutsuki, já que ele é capaz de renascer novamente. Se o Jigen fosse vencido ali naquele ponto, a gente sabia que o backup dele já estaria rolando, mas mesmo assim, eles teriam que dar um jeito de acabar com ele. E como fazer isso, o Amado vai explicar no próximo capítulo. O que é muito difícil é o fato do Kawaki estar carregando um backup do Jigen. Então tentar atacar o garoto também não seria uma solução, porque a gente sabe que o Boruto também tá carregando um Karma dentro de si. E diferente do Ishiki que tá observando de fora, a gente já viu o Momoshiki possuindo o Boruto. E agora o mais tenso pode acontecer pelo simples fato de que o Momoshiki não tá tentando criar uma nova árvore do chakra como o Jigen tá fazendo, como o Ishiki tá fazendo. Não, o desejo dele é juntar todas as bijus e absorver o poder de todas as bijus e gerar um novo fruto pra ele mesmo possuir. Então ele novamente pode acabar tentando atacar o Naruto. E como a gente sabe, ele no corpo do Boruto pode fazer isso a qualquer momento. A gente já viu que ele, quando o garoto ia ficar inconsciente, ia perder, ele possuiu ele completamente e lutou no seu lugar. E agora ele pode tentar usar isso novamente pra pegar o Naruto de guarda baixa. Boruto então agora se tornou, junto a Kawaki, um grande perigo pro seu pai e pra toda a vila. E isso por causa do Otsutsuki que vive dentro
dentro dele. Então o que eu acho que pode acontecer a partir de agora pra tentar impedir um ataque do Boruto e também do Kawaki utilizando os poderes ou sendo consumidos pelos Otsutsukis dos seus interiores, eu acho que seria de um treinamento conduzido por pesquisas do Amado, algo que ele use pra selar os poderes Otsutsukis do seu interior e mesmo assim os garotos conseguirem usar esse poder. Mas é isso que eu penso sobre tudo que tá acontecendo e também é esse o resumo que a gente conseguiu trazer desse capítulo. Eu espero muito que vocês tenham curtido e claro, conto muito com o seu apoio, com seu like e também inscrição, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!